Então, bora lá, meninos. Reprodução humana, sistema reprodutor aí. A gente já começou a falar disso lá no sistema endócrino, e aí a gente vai terminar aqui agora, né? E olha aí, ó. O que toda reprodução é? O mecanismo de perpetuação das espécies. Ó. Você tem dois tipos de reprodução. Quem? A reprodução assexuada, né? Que é aquela que não tem o quê? Variabilidade genética. E aí o que acontece? Né? Os indivíduos produzidos são clones, né? Isso acontece em organismos que são menos simples, né? Que são mais simples, que são menos complexos. E a gente tem a reprodução sexuada, né? Aquela que tem variabilidade genética, né? E aí o que acontece? Né? A partir dela, quanto Milton, mais... Oi. não tá aparecendo o slide na minha tela. Ué, não tá Eu não não? sei se todos estão aparecendo. E aí, meninos, como é que tá aí? Peraí. E agora? Agora tá. Fechou? Fechou. Vamos embora. Então, reprodução assexuada sem variabilidade, né? E reprodução sexuada com variabilidade, né? O conceito mais simples de assexuada é aquele tipo de reprodução que não troca material genético. E o conceito mais simples de reprodução sexuada é aquela reprodução que troca material genético, né, entre os indivíduos aí em questão. Fechou? Quanto mais complexos os organismos tendem a fazer sexuada, o que permite eles a evolução, né? Você tem aí a meiose, ó, e a fecundação, né? Permitindo que ocorra aí a variabilidade genética. E aqui na sexuada pode até surgir variabilidade genética, né? Mas muito aleatória em função da o quê? Da ocorrência de mutações aí, né? Mas tá aí. Conceito de reprodução assexuada e sexuada. Aí você tem os caras que são dioicos, ó. O que é um organismo dioico, né? E nós humanos somos dioicos, né? São aqueles que têm o quê? Sexos separados. A gente tem aí o quê? Macho e fêmea. Inclusive, dentro dos dioicos, quanto mais complexos eles são, o que vai surgir neles também, né? O dimorfismo sexual, que é a diferença entre machos e fêmeas, né? E aqui existem espécies, ó, que vão apresentar, não é o nosso caso, né? Mas que vai apresentar indivíduos aí o quê? Monóicos ou também chamados de hermafroditas. O que são indivíduos o quê? Monóicos ou hermafroditas? São aqueles indivíduos que apresentam no mesmo organismo os dois sexos, né? E aí, inclusive, os monóicos têm estratégias aí, né? Para o quê, né? Para aumentar a variabilidade genética. Porque ao longo da evolução, o que é bacana é ser dioico. Monóico tá com nada, não. E aí os monóicos, eles podem fazer autofecundação, que é ele reproduzir com ele mesmo. Isso é sexuado, mas tem baixíssima variabilidade genética. Agora, os monóicos, eles podem fazer isso aqui também, ó, a fecundação cruzada. O que é a fecundação cruzada? É quando dois monóicos, né, reproduzem entre si. Cada um poderia reproduzir sozinho, mas na fecundação cruzada, dois monóicos se acoplam e trocam entre si gametas, justamente para copiar o ser dioico, para que ele possa fazer aí o que? Sua reprodução sexuada, né? Ou para que ele possa fazer aí o que? Uma maior variabilidade genética. No caso dos monóicos que fazem isso, né, fecundação cruzada, a gente tem lá o plateuminto, né, que é a planária, e o exemplo mais clássico disso são os anelídeos lá, o que, né, da classe Oligoqueta, as minhocas, né, que vão fazer esse tipo de fecundação cruzada, imitando aqui a ação do dioico, né? E aí os dioicos, a fecundação que eles fazem, a gente chama de simples, né? Que é a fecundação em que o macho vai lá e fecunda, fertiliza a fêmea, né? E falando que os dioicos, a tendência é que eles tenham o quê? Sexos separados, claro, macho e fêmea, e que o macho seja diferente da fêmea e vice-versa, né? A fêmea seja diferente do macho. Isso torna eles com dimorfismo sexual. Na espécie humana, você vai ver que isso aí vai ser em função de quem? De dois hormônios, né? Da testosterona e do estrógeno. E aí agora a gente já entra aqui, aparelho reprodutor masculino.
Aparelho reprodutor masculino, tá ele aí, ó, né? A estrutura aí anatômica masculina. E aí, bora lá, né? O que a gente tem aqui, ó? Primeira coisa, né? Aqui a bolsa escrotal. O que é a bolsa escrotal? É uma dobra de pele que vem aqui para alojar os testículos. Lembrando que o testículo a gente já estudou, né? É uma glândula sexual. É uma gônada, né? Então tá ele aqui, ó. Você lembra que a gente cortar o testículo aqui, o que vai acontecer, né? A presença aí o que dos túbulos seminíferos. E lá dentro dos túbulos seminíferos a gente já viu, né, que tem a célula de Leydig, a célula de Sertoli, as espermátides, as espermatogônios, os espermatócitos, os espermatozoides, toda a estrutura de produção do gameta, né? Toda a produção aí da espermatogênese, né? Que é a produção do gameta masculino. E dentro da espermatogênese a gente tem a espermiogênese, que é a diferenciação, né? Das espermátides em espermatozoides. Então tá aí o testículo em si. E lembrando que o testículo, o que ele vai ser? Uma glândula mista, anfícrina, mesócrina, né? A parte exócrina produz o espermatozoide. E a parte endócrina, que são as células de Leydig, as células intersticiais, o que elas vão produzir? A testosterona, que é o hormônio masculinizante e que vai dar o dimorfismo sexual na nossa espécie, né? Beleza. Então tá aqui a bolsa escrotal, aqui o testículo, que é a glândula, e aqui, ó, essa bolsa sobre o testículo. Como é que chama essa bolsa sobre o testículo? Ó? Epidídimo. Qual que é a função do epidídimo? Para o epidídimo vai confluir todos os canais deferentes, todos os túbulos seminíferos para dentro desse o que? Epidídimo aqui. Ó. Então, todos os túbulos seminíferos vão jogar os seus espermatozoides, eles vão ser armazenados aqui, né? Da ordem por volta aí, o quê? De 300 a 400 milhões de espermatozoides por cada espermatogênese, né? E aí eles vão ser armazenados aqui, ó, nesse epidídimo. E são armazenados aí por volta aí de até 72 horas. Né? Após 72 horas, o que eles são? Fagocitados pelos macrófagos, e a partir dessa fagocitose, aí, o que esses macrófagos vão fazer? Eles vão, né, digerir esses espermatozoides e reutilizar os seus nutrientes para a produção de outros espermatozoides. Porque tem muito livro que fala que após 72 horas, os espermatozoides são absorvidos pelo corpo masculino. Na verdade, não vão ser absorvidos, né? Eles vão ser digeridos aí pelo sistema o quê? Né? Pelo sistema imunológico, pelos macrófagos, que são as células aí fagocitárias. Mas eles são retirados daqui, ó, do epidídimo. E aí há uma nova produção. Lembrando que a espermatogênese, ela é consecutiva, ela é direta. Então, o homem pode produzir, ao longo da sua vida, espermatozoides o tempo todo, nesse sentido aí, né, de reprodução. E armazená-los. Caso não tenha ejaculação, ó, armazená-los aqui aonde? Dentro do epidídimo, que é essa bolsa aí que recobre o testículo. Saindo do epidídimo, o que você vai ter aí agora? Esse cara aqui, esse tubo, ó, que a gente chama de o quê? Ducto ou canal deferente. Ó. Deferem significa conduzir. Então, é esse canal deferente aqui, ó, que vai transportar os espermatozoides até chegar aqui nas glândulas sexuais também, ó. Tanto a vesícula seminal quanto a próstata. Então, ele que vai transportar os espermatozoides aí do túbulo seminífero, aliás, do epidídimo, até aonde? Até as glândulas aqui, né, sexuais também, que a gente chama de próstata e vesícula seminal. Vesícula seminal e próstata, né? E aí o que acontece? Aqui é a próstata, aqui é a bexiga. Então ele vai transportar. E esse canal deferente aqui, que eu já te falei, ó, que é através dele que a gente vai fazer o quê? A vasectomia. O que é a vasectomia? É o mecanismo, né, contraceptivo esterilizante que a gente faz no homem, né? Então a vasectomia é justamente isso aqui, ó. É o corte do canal deferente. Então, se você corta esse canal deferente, para de transportar o que? Os espermatozoides aqui, ó, né? Através aí do ducto reprodutor. Então, você faz uma secção aqui ou uma enolação. Ou você corta ele e amarra ou simplesmente dá um nó. Geralmente, hoje, para não ter problema, né,
de desfazer um nó e aí continuar a fertilidade no homem, geralmente faz a secção. Vem aqui e corta o canal deferente. Cortando o canal deferente aqui, né? Você tem aí o que? A interrupção no transporte dos espermatozoides, o que geralmente leva aí, né, à esterilização, né, do homem no sentido aí reprodutor. Fechou? Então é aqui que vai fazer a vasectomia, no caso do homem. E aí vai transportar. E fazendo a vasectomia, para de o que? Transportar espermatozoides. Mas o homem vai continuar o que? Ejaculando. Você vai ver que vai liberar aqui os outros fluidos reprodutores, né? Só não vai conter, né, no fluido reprodutor a presença dos espermatozoides. Que aí justamente o homem não é o mais fértil, porque você não tem aí o gameta masculino, né? Mas enfim, ó, transportando os espermatozoides, eles são lançados aqui na vesícula seminal. O que é produzido na vesícula seminal? O líquido seminal, que é um líquido aí o que, né? Produzido, que apresenta aí o que? Nutrientes e que produz aí também o que, né? Substâncias de neutralização de pH. Então, o líquido seminal que vai ser produzido aqui pela vesícula seminal, ó, ele tem duas funções básicas, né? Ele vai produzir nutrientes aí, ele vai liberar glicose e geralmente vitamina C, né? Para nutrir os espermatozoides e proteger os espermatozoides. E ele vai liberar o que? Uma substância alcaloide, né? Uma base que vai proteger os espermatozoides aqui, ó, contra o pH ácido da uretra masculina e contra o pH ácido do canal vaginal, para que os espermatozoides possam ter uma sobrevida maior para a fertilização lá do ovócito 2, caso ele tenha se liberado lá no aparelho reprodutor feminino. Então tem a produção aí de o quê? De uma base, de uma substância aí o quê, né? De neutralização. Então joga os espermatozoides aqui, são lançados na vesícula seminal. A vesícula seminal, o que ela lança? O líquido seminal. Da vesícula seminal, ó, o que acontece? Continua agora o trajeto dos espermatozoides e eles são jogados aqui, ó, na glândula prostática, na próstata. Quando são jogados aqui na próstata, eles também recebem a presença de o quê? De um fluido, né? É adicionado a esse conjunto mais um outro fluido, que é o líquido prostático, que também vai ter a presença de nutrientes e vai ter a presença mais ainda de alcaloides, né? Que vão ser aí o que? Bases que vão proteger os espermatozoides aqui do pH ácido da uretra. Tanto da uretra, que seria aqui, né, no aparelho reprodutor masculino, quanto lá no canal vaginal, que o pH também é ácido, né, permitindo a sobrevida dos espermatozoides. E aí da próstata vai cair aqui, ó. Aqui você tem, né, o ducto, né, ejaculador, ó, né? E aí vai cair aqui agora, né, saindo aqui da próstata, um conjunto de fluidos que vai entrar aqui pela uretra. O conjunto de fluidos que entra aqui pela uretra vai ser chamado de o quê? Na verdade, esse conjunto de fluidos são os espermatozoides, o líquido prostático e o líquido seminal. Lembrando que o líquido prostático aí vai ter a presença aí, o quê? De nutrientes e alcaloides, e na próstata também a presença de o quê? De nutrientes e alcaloides. Isso é para manter os espermatozoides vivos durante um período até de 72 horas, e esses alcaloides, essas bases, são para proteger os espermatozoides dos pHs ácidos que ele vai ter aí ao longo do tubo, ao longo do que, né? Do sistema reprodutor aí masculino e feminino. E aí esse conjunto de líquido prostático, líquido seminal e o conjunto aí de espermatozoides, a gente vai dar o nome disso de sêmen ou esperma. Então, ó, sai aqui do epidídimo os espermatozoides, o canal deferente leva até aonde? A vesícula seminal. A vesícula seminal libera o líquido seminal, passa pela próstata, a próstata libera o líquido o quê? O líquido prostático, cai aqui no canal ejaculador e do canal ejaculador cai aqui aonde? Ó? Na uretra. Então, o que vai cair aqui na uretra vai ser o quê? Um conjunto de fluidos: espermatozoide, líquido seminal e líquido prostático. A esse conjunto nós damos o nome de o quê? Sêmen ou esperma. Então, vai liberar aí o quê? Sêmen ou esperma aí, né? Para dentro da uretra aqui. Beleza. E aqui a gente tem essa glândula aqui ó, anexa. Quem que é a glândula anexa aqui? É a chamada de glândula bulbouretral,
que fica aqui na base da uretra. Ó. Essa glândula aqui, bulbo-uretral ou glândula de Cooper, não esquece disso. Ó. Glândula bulbo-uretral, ou glândula de Cooper. Essa glândula bulbo-uretral ou glândula de Cooper vai ser a glândula que vai produzir aí o quê, né? O muco, né? Que seria aí o quê? Um gel de lubrificação. É a glândula bulbo-uretral que vai produzir o líquido que vai permitir aí, né, a secreção desse líquido, que haja uma lubrificação aqui, né, da haste peniana, principalmente aqui da glande, né, que é a parte mais dilatada do pênis, para que aconteça a relação sexual em si. Então, é a glândula bulbo-uretral que produz o líquido de lubrificação durante o processo de relação sexual, para diminuir o atrito, né, entre o órgão reprodutor masculino e o órgão reprodutor o que é feminino. Então, é essa glândula bulbo-uretral aqui, ó, que vai ser responsável pela produção desse gel, desse muco, né, desse fluido de lubrificação aí que permite aí, né, a diminuição do atrito durante a relação sexual em si. E outra coisa, a liberação desse fluido que é produzido pela glândula de Cooper, ele não tem nada a ver com sêmen ou esperma, viu? Esse líquido aí é só de lubrificação mesmo. A liberação dele durante a relação sexual em si não significa nada de fertilização, de fecundação, mesmo porque ele não contém o quê? Espermatozoides nele, não. Então, ele só serve para lubrificação mesmo. E aí, o que acontece? Ó? Agora, jogado aqui na uretra, ó, o que você tem? O sêmen ou o esperma. E aí é projetado aqui para dentro da haste peniana, ó, a estrutura aqui do pênis, né? E aí o pênis ele vai ser composto basicamente disso aqui, ó, de dois tecidos, né? Dois tecidos conjuntivos, dois tecidos conjuntivos lacunares, cheios de o quê? De lacunas. E esses tecidos aqui conjuntivos, ó, a gente chama de tecido o quê? Esse mais externo, né? Mais aberto aqui, mais cheio de lacunas, de corpo cavernoso. E esse aqui mais interno, próximo da uretra, a gente chama de corpo esponjoso. Esses dois tecidos aqui, ó, eles são cheios de lacunas e de aberturas, justamente para serem enrijecidos com sangue. Então, durante a relação sexual e o estímulo sexual, a tendência da haste peniana é sofrer uma ereção, né? E essa ereção, ela é dada justamente pelo quê? Pelo preenchimento do corpo cavernoso e do corpo esponjoso com sangue. Então, o sangue vai ser jogado aí dentro e é como se inflasse o tecido, né? Vai enrijecer e esse tecido aí, o que enrijecido, permite a ereção peniana. E a ereção acontece justamente, ó, porque aqui dentro do corpo cavernoso e do corpo esponjoso existem arteríolas, que quando percebidos os estímulos sexual, essas arteríolas, elas se dilatam. Quando elas se dilatam, o que acontece? Ela permite a saída de sangue da sua estrutura, né, circulatória para dentro desses tecidos, ó, que vão ser enchidos, preenchidos com sangue e que permite aí o quê? A ereção peniana. Fechou? E aí o que acontece? Ó? Aqui dentro você tem a uretra, e a uretra, no caso do homem, ela é um conduto que conflui para dois sistemas, né? Você viu que aqui o canal ejaculador, o que ele vai jogar aqui dentro da uretra? O sêmen ou esperma. Mas a uretra também está conectada com quem? Ó? No caso do homem, com a bexiga. Então a bexiga aqui também o que vai liberar para a uretra o que? A urina durante o processo de diurese, de micção, né? Diurese, produção da urina, e micção, liberação da urina. E por isso que o espermatozoide tem que estar protegido, ó, com o quê? Com os alcaloides do líquido prostático e do líquido seminal, para o quê? Porque esse pH aqui, como passa a urina aqui, ó, a urina tem um pH ligeiramente o quê? Ácido. Então esses fluidos, eles têm que o quê, né? Alcalinizar ou pelo menos neutralizar o pH aqui, ó, para que o espermatozoide consiga passar por aqui sem ser destruído. Já que eles são células sensíveis à mudança de quê? pH, né? A variação de pH. Então eles vão ter que ter isso aqui, né? Um cuidado grande aqui, ó, para passarem por aqui. Fechou? Então, no caso do homem, a uretra, ela vai fazer duas funções.
né? Vai permitir o que? A micção, né? Que é a liberação do que? Do xixizão aí, o que? Da liberação da urina. E também vai fazer ejaculação. O que é ejaculação? Ó? Durante a relação sexual, como a haste peniana vai estar o que? Ereta, e o que acontece, né? Os movimentos aí, né? De reprodução, eles vão permitir que esse canal aqui, que é a uretra, seja contraído, seja compelido. Como a uretra vai sendo compelida, vai sendo comprimida, a tendência é que jogue aqui o sêmen ou esperma e que esse sêmen ou esperma seja liberado, seja expelido da uretra para dentro do canal aí, o quê? Vaginal, né? Para que aconteça aí o processo, se acontecer, de fertilização e fecundação. Então, a uretra aqui ela vai ter duas funções, ó. A ejaculação, que é a liberação de sêmen ou esperma, e vai ter o processo de micção, que é justamente a liberação aí também de quem? De urina para o meio externo durante aí o processo de diurese. Fechou, meninos? E aqui, ó, o que você tem? Ó? A parte mais dilatada o quê? Da haste peniana. Ó. A parte mais dilatada aqui a gente chama de glande, que seria essa parte aqui, o quê, né? Mais a parte mais posterior do pênis, ó. E ela é uma porção mais dilatada, que é a haste peniana. E a haste peniana vai ser recoberta aí o quê? Por uma dobra de pele, que a gente chama de prepúcio, né? Que é justamente para proteger, né, a estrutura de infecções bacterianas. E é esse prepúcio que pode ficar colado aqui, ó, à glande, né? Aí quando você vai fazer a retração durante a relação sexual, né? Porque isso aqui é um órgão de atrito. Então, quando você vai fazer a retração, né, disso durante os movimentos sexuais, se o prepúcio estiver preso e estiver muito preso aqui à glande, isso provoca dor durante a relação sexual e provoca um incômodo, né, severo durante a relação sexual. E aí o que acontece? Para isso, quando acontece ele estar grudado aqui, aderido, o que tem que fazer? A cirurgia para a retirada dele. É isso que a gente chama de fimose. Então, a fimose é justamente essa dobra de pele, ó, que está presente aqui o que na glande, para o quê? Para a retirada dela, né? Caso ela esteja aderida aí, né, a essa haste peniana aqui, ó, a essa parte posterior aí. Aí a gente retira isso durante a cirurgia, para que não tenha desconforto durante as relações sexuais, né? E para facilitar também o quê? Para facilitar também higienização durante o processo aí, né? De normal de higiene pessoal. E outra coisa importante, ó, é esse prepúcio aqui, que é a dobra de pele, que lá o que, né? Nos rituais, o que, né? Nas sinagogas, nos rituais aí dos judeus, que eles retiram aí no que, nos primogênitos das famílias aí o que, judaicas, né? Que é a circuncisão, ó. A circuncisão que é feita nos judeus é justamente a retirada disso aqui, né? O rabino lá na sinagoga vem aqui no menino, né, e retira aí o que, o prepúcio, fazendo a circuncisão dele, que é a retirada dessa o quê? Dessa dobra de pele que é o prepúcio aí. Fechou? Menino, já está encerrando aqui para mim, ó. E aí, alguma dúvida nessa parte aqui? Tudo certo para mim. Tudo certinho aqui? Sim. Então, top. Aí vocês falam que tem uma aula nossa hoje, 9 horas de novo, não tem? Tem. Aí vocês mandam no grupo aí para os meninos, ó. Aham. Fechou? Fechou. Muito obrigada, Milton, pela aula. Valeu demais, meninos. Ó, o Tino tá aqui. Ô, Tino, bom dia. Bom dia. Ué, acordou, Tino? Acordei. Você é o cara, Tino. Sentimos saudades, Tino. O Tino é nosso brother. Então Oxe. tá, meninos. Um beijão até daqui a pouco. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau.